Esse mano aí tá cagando pra tudo e pra todos. Depois de uma vida de honestidade e traição, o maluco renasce em um mundo galáctico e resolve ser o vilão mais pica do universo. Venha comigo cair de cabeça nessa nova obra já disponível na Crunchyroll. E se segure aí, meu jovem padawan, porque o final vai te surpreender. Era mais um dia comum no universo, até a rapaziada detectar um movimento. A parada aí é que tem um outro bonde tentando se teleportar pro setor dos caras. Então, mano, geral se prepara, porque o negócio aí vai ficar cabuloso. O comandante dá o comando pra tropa mirar na coordenada onde os inimigos vão brotar, mas eles só percebem que não é uma nave só depois que o cavaleiro aparece. Aí, meu parceiro, já era tarde demais. A galera viu que ele tava sozinho e não perdeu tempo. Geral descarregou bala pra cima dele, mas o maluco foi até a nave e explodiu ela só com um soco. Eu fico me perguntando quantas vidas foram tiradas nessa explosão. Depois dessa confusão, geral vai ter que fazer aulas de tiro de novo, porque ninguém acertou uma bala no indivíduo. E aí depois aparece mais alguns soldados pra parar o saqueador, mas não teve êxito não. Ele saiu passando o serrote em todo mundo, mas tá achando que isso foi o bastante? Ele manda uma espadada que parte a nave ao meio e pulveriza alguns soldados que estavam por lá. Em seguida, esse monstro fica rindo da chacina, e ainda por cima diz que os caras são muito fracos pra peitar ele, e ainda fala que eles nasceram pra cumprir um único propósito: lutar e morrer. Ele tá agradecendo essa mina, já que foi ela quem fez o cálculo milimétrico pra ele brotar na melhor posição pra pegar a tropa de surpresa. Depois de abrir o espaço pro ataque, ele manda ela segurar o pepino. A mina aí acionou esses soldados e mandou eliminar quem tivesse pela frente, menos o chefinho, claro. Então ela desenrola um mapa pra mandar uma mina pra uma boa localização. Chegando lá, o saqueador diz que se ela ficar de enrolação, ele vai matar todo mundo sozinho. Do outro lado, o funcionário avisa que as naves inimigas estão já no alcance de tiro. Então a capitã bota geral pra meter bala. É, meus amigos, PA pra 10 eles pegaram sozinho, tropa. Você tá achando que foi pouco, mano? O Cria disse que a brincadeira vai começar agora. Então preparem seus cus. O Senhor do Mal tá no topo da maldade. E pra quem não sabe, ele declara isso como uma vingança da sua vida passada. Ele manda o Fatality e agora somos levados pra vida antiga de quando ele era um merda. Bom, agora em terra firme vamos descobrir como era a vida passada do sujeito. É esse mano depressivo que tá no trem. O parceiro tá andando pela City depois de mais um dia levando o Red nas casas de aposta. O maluco chega em casa e tem uma fêmea de prontidão fazendo rango pra ele. Até filho o cara tem, mano. E anda infeliz com o quê? Falando na filha, a mulher disse que a pequena queria um dog, mas ele tá duro, zerado de grana. Então ele abre a porta e vê a neném dormindo. No dia seguinte, a pequena tá feliz com o doguinho dela. É, parceiro. O parceiro aí fez uns corre e conseguiu comprar o cachorro, só pra ver ela feliz. Eles foram pra loja comprar o cachorro. E eu te digo uma coisa, tanto de cachorro precisando de um lá, e eles resolvem comprar um. Mas beleza, não vou julgar porque eu também comprei o meu. A garota dele tá feliz porque ele conseguiu uma folga do trampo. Ele disse que queria ver pessoalmente o cachorro. Na verdade, ele disse que também já teve um dog e fazia até parte da família. Sei não, viu, mano? Só falta ele dizer que o cachorro dormia na cama e que também era pai de pet. Aí é foda, né? O cara olhou pra filhinha e disse que só as duas é o suficiente na vida dele. Mano, como esse pai de família virou um vilão destruidor de mundos. Voltando pra dura realidade, dentro do trem ele fica pensando na família, o tanto que ele ama elas e que pode lutar contra qualquer dificuldade. Tá explicada essa depressão toda. O maluco tá levando uma bronca do chefe porque fez alguma merda no trampo. O patrão aí tá puto, dizendo que era pra ele ter informado de imediato alguma informação aí que ficou despercebido. Mas o CLT rebate, dizendo que informou ele na hora. E então o arrombado diz que não recebeu nada e que ainda chamou o Cria de bosta. É, meu parceiro, depois do ralho o cara vai esfriar a cabeça no escritório, quando o colega começa a bater um papo com ele. Depois disso, ele volta pro trem pra voltar pra casa. O parça tá explicando que o trampo dele é tóxico e explorador, fora que o chefe fazia ele de gato e sapato. Nem os próprios subordinados respeitavam ele. O parceiro aí tá aguentando muita porra calado. Ele chega em casa e vai olhar a garotinha dele dormindo. Afinal, ela é o único motivo pra ele aguentar passar por tudo isso. A família, mano, é o pilar de tudo. No dia seguinte, olha ele no trem de novo. O maluco recebe uma notificação e já vê que tem vídeo novo no canal. Só isso pra deixar ele feliz, hein? Olha o sorrisão. Depois de dar uma pernada no sol, ele olha o celular pra ver se chegou mesmo no local de destino. Então ele olha pros lados e a única coisa que vê é a mulher dele de conversinha com outro sujeito. Na verdade, a rapariga era pra estar no clube esportivo junto com a filha deles. O maluco teve sangue frio e ficou de tocaia vendo os dois brotinhos conversando. Após um longo dia de trabalho e com a cabeça pesando, ele chega em casa. A primeira coisa que a Biscate falou foi achar estranho o horário que ele chegou, que tava muito cedo. Pelo menos ela foi esquentar o rango do corno. Ele joga uma conversa perguntando como foi o dia hoje. A outra já ficou até nervosa e respondeu a pergunta com outra pergunta. Ela perguntou, como assim? Então ele perguntou de novo como foi a aula lá no clube com a filha deles. Então a Biscate responde dizendo que a menina até venceu uma luta de espadas hoje. Sei não, viu? Se tem alguém aí que
que lutou com espada com certeza não foi ela. O engraçado é que a pirralha confirmou o que a mãe dela disse. Os dois brincam ali rapidinho e o pai dá os parabéns pra pequena, e quando ele ia comentando sobre o ocorrido, ele disfarça e deixa quieto. A Biscate até gelou, parceiro. E lá no trampo o cara tá trabalhando e pensando no chifre ao mesmo tempo. O maluco viu a face da mulher e agora tá achando que se confundiu. Tu tem muito é o que boi tem, mano. Bom, parece que deu um BO aí no PC. Então ele desligou e se mandou. Depois de mais meia hora de pisada no sol, já com a virilha suada, o brother foi verificar se a garota tava mesmo de esquema novo. Ele viu uma outra mulher conversando, mas não era ela. Então nosso guerreiro deu aquela respirada de alívio. Mas calma lá. Ele escuta a voz da gata e olha pro lado. É, mano, até a filha do sujeito tá envolvida nas cachorradas da mãe. A pequena ainda apontou pro novo papai dela. Isso mesmo, meu nobre. A mina realmente chamou o cara de papai. Olha aí a família linda e feliz. Como que fica a cabeça desse coitado vendo tudo isso ser descarregado em cima dele? Beleza, passou umas horas e o Cornélio está no trampo, se perguntando por que a filha dele chamou o outro homem de pai. Já sei, ele deve ter se confundido de novo, né? É um negócio tão difícil de acreditar que o cara tá achando que o sujeito deve ser um amigo fazendo papel de pai dela, pelo fato dele ser um pouco ausente por conta do trabalho. Aí o chefe chega por trás e pergunta o que ele ia tá fazendo. É, mano, ele não tinha nenhuma outra pergunta mais idiota pra fazer. Ele disse que tá esperando o PC ligar pra poder voltar pro trampo. Ele disse que como o PC tá bugado, toda vez que ele desliga, demora pra reiniciar. Mas o patrão vai lá e tem uma solução. Qual seria? Ele falou que é só não desligar. Simples assim. Mas então o parceiro fala que tem que desligar nos intervalos. Aí o chefe vai lá e fala pra ele que é só não ter intervalo. Bom, na boa, depois dessa eu meti o louco. Ele tá recebendo uma ligação da cobra. Então ele vai pra outro lugar pra conversar com ela. A mulher tá desesperada no hospital porque a filha dele sofreu um acidente. Aí, mano, pai é pai, né? O cria se mandou às pressas pro hospital. Chegando lá, ele pergunta onde a menina tá. É, parceiro, ela morreu. Tô zoando, ela tá na sala de cirurgia. Bem na hora, o médico chega e pergunta se eles são os pais da menina. O papo aí é que ela tá precisando de uma transfusão de sangue e precisa saber qual o tipo sanguíneo deles. Bom, até na hora de doar o sangue, o cria fica de fora. Só o tipo sanguíneo da mãe dela que era positivo. Ele ficou do lado de fora, esperando alguma notícia. Enquanto isso, ele tava se perguntando por que o tipo sanguíneo da filha não é o mesmo dele. Já dentro da casa, o parceiro tá querendo saber quem é o pai da menina. Eita, que isso aí tá um verdadeiro caso de família, hein? A mulher dele tá dizendo que isso não é um questionamento que se faça a essa altura. O maridão já tá putaço, tá quase dando na cara dela. E não é do jeito bom, hein? Meu amigo, se preparem para o que vem aí. É hora de lavar a roupa suja. A mulher tá falando que ele sempre fez horas extras e sempre tá no final de semana trabalhando. Quando ele aparece, é só pra dormir. E tudo isso a troco de quê? Todo esse esforço é pra nada, porque isso não melhora o cargo dele em porcaria nenhuma. Não é promovido e nem sequer tem um aumento. Ela aproveitou também e disse que ele recebe centavos de bônus e que eles não têm nem onde cair morto. Ela falou também que já a menina vai ter que trocar de escola e eles não têm dinheiro nem pra se mudar pra um lugar decente. Em mais de 10 anos de casamento, era ela quem fazia as tarefas domésticas e criava a menina, enquanto ele só trabalhava. E pra fechar a tampa do caixão, ela finaliza dizendo que sempre foi elas duas e que ele nunca fez parte desse lar. Em seguida, ela se levanta e diz que vai embora com a cria. Agora foi pesado ela chamar a Kanami pra ir pra casa do pai de verdade. Isso aí foi um chute nos ovos. Os dois ficaram brigando na porta porque o cara não queria deixar a filha dele ir embora pra casa de outro macho. Até que a mina aparece e o pai maluco do juízo fala pra Kanami que ele sempre esteve perto dela. Então ele faz uma pergunta já meio que afirmando que ela quer ficar com ele. Mas a miserável diz que prefere o outro pai. Ah, meu parceiro, eu só não vou falar nada porque a minha família assiste os meus vídeos. Não me pergunte como, mas depois disso o cara ainda vai trabalhar no dia seguinte. O chefe chamou ele na sala pra perguntar qual o motivo pra ele ter enviado 50 milhões de ienes pra uma conta aleatória. E sinceramente o cara não faz ideia de onde surgiu isso. Mas o chefe disse que os registros mostram que veio do computador dele. O parceiro ficou de cara no chão porque alguém armou tudo isso. E não teve história não. O cara foi demitido e agora virou pedreiro. A Biscate usou essa demissão como desculpa pra pedir o divórcio. E ficou também com a guarda total da Kanami. E pra piorar, ainda tá fazendo o cara pagar a pensão. Tá bom, né, mano? Para, ele já tá morto. Chegando no barraco, a gente vê o estado da miséria que ele vive agora. E fica nessa rotina aí sem fim. O cara foi trampar pra pagar as dívidas que ele ainda não tem. E quando as coisas estão difíceis, ele pega o Galaxy A10 pra ver a foto da filha que nem é dele. O maluco deu 2 catarradas e já viu logo o sangue na mão. É, mano, se isso aí não derrubar ele, mais nada derruba. Porque o cara não tem condição de pagar um tratamento, não tem seguro, não tem agiota, porque já tá devendo tudinho. Então uma luz aparece do lado e mostra que foi o Lazarento do chefe dele, que fez aquela transferência de 50 milhões. E pra piorar, é ele quem anda traçando a ex do nosso guerreiro. Ele tá escutando toda a conversa dos dois. E eu vou te dizer, viu? Que merda que fizeram com a vida desse cara. Do nada aparece um esquisito afirmando que tudo que ele viu é verdade. Que a vida dele não passou de uma mentira. O esquisito chega pertinho e pergunta pra ele se tá tudo bem eles se safarem dessa maldade que fizeram com o cara. Mas o mano tá com sangue nos olhos e vai fazer qualquer coisa pra se vingar de todos que fizeram mal pra ele. E o esquisito aí deve ser alguma espécie de mago que adora o
sentimento de ódio e vingança. O parça aí quer saber quem é o sujeito e de onde ele veio. Então o maluco só diz que gostou do jeito dele, do fato dele ser uma pessoa boa. Mas o cara manda ele ver o que ele ganhou vivendo como uma pessoa boa. E quase virando presunto, ele só queria uma chance para aproveitar a vida como ele bem quisesse. Segundo ele viveria como um vilão que passaria por cima de tudo e de todos. O cria tá afim mesmo é de meter o louco, mano. Mas aí, mano, o parceirão tem boas notícias. O motivo pra ele tá lá é porque vai levar o sujeito pra outro mundo. E lá ele vai poder ser o vilão mais pica que ele imaginar. Agora imagina aí, meu parceiro, um vilão bem pica. É isso aí. O brother joga umas cartas e cada uma representa um mundo diferente. Então ele escolhe um mundo de ficção científica, já que era o que ele vivia conversando pelo celular. Na explicação, ele diz que o cara vai nascer numa casa de um conde que governa um planeta. O cria já tá quase morto, ele só quer sair fora desse inferno. Onde que ele assina? Agora sim, mano, o pai vai voltar com força. Esse bebê é aquele cara que levou chifre da mulher. Do nada, ele retorna no corpo desse moleque. Ele se levanta e aparentemente ele tá num castelo, no meio do mato. O parceiro aí foi parar em outro planeta, bem distante. Por falar nisso, ele é o único filho dos caras que comanda esse lugar. Beleza, a rapaziada tá fazendo uma festinha, porque é o aniversário do Liam. E então a mãe do cria diz que tem um presentão bem bolado pra ele. E aí, meu parceiro, os dois pisam num selo bem da hora pra levar eles pro local. Pra que ir de pisada, não é mesmo? Eles chegam no salão de festa e a mãe do Liam mostra pra ele o presente. Ela diz que tiveram que economizar esse ano, porque as coisas são bem difíceis. E meu mano, eu vou te falar, viu? Esse aí é o melhor presente que uma criança poderia ter. A mãe do cara deu uma robô de presente pra ele. Ou melhor, uma empregada robô. O cria não perde tempo e vai montando as configurações da empregada. A mãezinha 10/10 tá dizendo que a robô foi feita sob encomenda e do jeitinho que ele gosta. O pivete tá se coçando pra perguntar se ela resiste a líquido e tapa, hein? E então ele começa a escolher cada parte do corpo da gata. Beleza, a mãe falou que agora é a vez de escolher o estilo do mamilo. Então nosso prodígio fala que é apenas uma criança, que não pode ver essas coisas ainda. Mas aí a mãe dele fala que se ele não escolher, ele terá uma babá sem mamilos. É, meu parceiro, eu só sei que essa mãe realizou o sonho de milhares de guerreiros. Mas voltando, infelizmente o moleque teve que optar em ver os mamilos e escolher algo interessante. Mas o menor acaba vendo amostras de outra coisa, você sabe o que? Essa peça que você queria? O menino fica sem reação, mas a mãe entende de certa forma, já que ele nunca tinha visto uma na vida. E então ela manda ele escolher logo, ou então ele se arrependerá no futuro. Ou seja, ela quis dizer que o menino em algum momento terá relações com essa robô. Quem que faria uma coisa dessas, mano? O cria fala bem lúcido pra desnaturada que isso não é um presente que se dê pra um menino de 5 anos. Mano, eu tô achando que ele quer um robô masculino, viu? Aí o pai do menino aparece dizendo que tem outro presente pro moleque. O maluco resolveu dar o título de conde e o domínio de tudo que eles construíram ao longo dos anos. De fato, é um presente bacana, mas eu ainda fico com a empregada robô. Depois desse presente, o Liam agora é o dono de tudo. O moleque é chefe até dos pais dele se quiser. Porém, ele pode ter tudo com uma condição. Depois que os pais dele passar toda a papelada pro nome do filhote, eles vão sair fora pra outro planeta, pra viver o resto da vida deles em paz. E em troca disso, o moleque teria que enviar uma mesada pra eles. O menino não é besta nem nada e aceita a proposta. E então o pai dele chama o serviçal com o contrato já no apoio. Meu amigo, esses dois vão mesmo entregar um governo pra uma criança de 5 anos e tudo isso em troca de uma mesada? Eu faria esse acordo. Muito bom, cara. Depois de assinar o contrato, o pai fala pro moleque que eles estão saindo fora e que a empregada que eles encomendaram vai cuidar dele a partir de agora. É, mano, eu acho que eles estão querendo abandonar o coitado. O Liam recebeu tudo num piscar de olhos, mano. Tem noção do que é isso? O moleque agora tem poder, influência, riqueza, só tá faltando mesmo essa boneca robô chegar pra ficar tudo perfeito. Agora ele quer meter o louco, depois de ter uma vida de merda e ainda descobrir que foi corno, agora ele quer pensar em virar um ser maligno que explora os seus próprios súditos. Isso tudo graças ao guia dele. Se esse cara aparecesse na frente do brother, ele tinha dado um beijo bem na boca. E voltando pra vida de merda, a gente vê o sujeito quase batendo as botas. O guia tá batendo um papo com o Liam, dizendo que não é só ele quem tem a vida infeliz, mas que teve a sorte de ser o escolhido. Então, ele estala os dedos e fala que agora tá na hora de acertar as contas com os dois lazarentos aí. Na conversa, o ex-patrão fala que o Liam era um cara gente fina, muito correto. A ex-mulher dele é uma cobra, mano. A mulher lascou com a vida do cara. Ela devia ao menos fingir que tá triste com toda essa merda que ela causou pra ele. Mas aí ela fala que quem merece compaixão é ela mesma, por ter aguentado aquele cornão por tantos anos. Em seguida, ela diz que quer esquecer toda essa história e que agora quer começar o futuro dela com
com esse outro traste. Mas depois que o guia estala os dedos, a vida dele desmorona também. Beleza, alguns engomadinhos aparecem por lá. Exatamente, eles são polícia, gente da lei, parceiro. Os federais estão acusando o safado de desviar fundos da empresa e colocar a culpa em um dos empregados, que no caso é o Liam. Não tem nem como ele se defender, já que os cúmplices dele confessaram tudo. É cana, meu mano. Esse maluco aí vai ser marmita dos caras doidos lá no Chilindró. Já a Biscate se levanta e fica nervosinha, querendo saber como que ela e a filha dela vão ficar, já que o cara tá indo pra cadeia, né, mano? E nisso, o guia tá se matando de rir, dizendo que ela nunca mais vai saber o que é ser feliz na vida. Isso tudo porque o homem que amava ela tá morto. O guia tá explicando que depois de falecido, ele vai guiar a alma do Liam, e que quando ele perceber, já vai ser tarde demais. É assim mesmo, mano. Vai ser triste e tal, mas deixa ele descobrir que com 5 anos ele vai ganhar uma empregada robô. Rapidinho ele esquece da outra vida, parceiro. Resumindo, todo tipo de sentimento ruim que o Liam tiver vai servir pra nutrir o guia dele. Ele encerra dizendo que a expectativa de vida lá é bem maior que essa. Eu não sei se essa informação foi tão relevante, mas beleza. Assim que ele entra no portal, um dog aparece e vai dar uma fungada no morto. E depois ele entra no portal antes da porta se fechar. Agora vamos pras galáxias. Tá tendo uma guerra bem da hora. No meio do cabaré aparece uma cavaleira. O nome dela é Cristiana. A mulher chegou no setor dos caras, metendo uma senhora surra em todo mundo. No final ela mostrou que mulher também pode ser cavaleira, não é mesmo? Tá pensando o quê? Não sobrou ninguém, mano. A tropa da mina saiu explodindo tudo que via pela frente. A mina manda geral atacar, pra esses piratas aí pensarem 2 vezes antes de colar no setor dela de novo. E do outro lado, o cria tá babando, olhando o presentão que chegou pra ele, direto da China. A boneca finalmente chegou, parça. O moleque quer saber se a embalagem pode ser aberta com a tesoura. Então Coroa diz que a mina é protegida por uma chave de acesso, onde requer os dados biométricos do menor. É necessário tudo isso pra embalagem poder abrir com o toque dele. E então, depois de abrir, olha a cara de felicidade do nosso prodígio. Ele tá babando pra entortar a porta da gaiola, hein? A boneca ainda fala, parceiro. O Coroa taradão tá dizendo que agora a Amagi é assistente pessoal do Liam, mas que toda semana ela vai precisar de manutenção, que pode levar ali até 2 horas. Fora isso, ela vai estar disponível pra ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. E então Coroa foi interrompido na explicação, porque viu o menino estudando o corpo da Amagi. O que é, parceiro? Você esperava o que de um menino de 5 anos com uma robô do sexo? Ele não perdeu tempo e já tá dando uma avaliada nos faróis. Mas aí o velhote pergunta o que ele tá fazendo, e o nosso garotão diz que ele tá avaliando a mercadoria. O Coroa tá pedindo pra que ele não faça isso na frente dos outros. Mano, se fosse eu, já tava mandando ele passar no RH. Mas enfim, ele atendeu o pedido do Coroa e levou ela pra sala de jogos pra terminar a inspeção. Já de noite, o nosso Liam tá vivendo aquela vida de princesa. Durante a massagem, ele pergunta se ela tá afim de meter um banhão com ele. Como a coitada não tem poder de escolha, ela diz sim. E ali o Coroa tarado vendo tudo aquilo de perto. Ele tá falando que até agora há pouco o Liam tava igual um cabação. E do nada o cara mudou o comportamento. Mano, alguma coisa aconteceu naquela sala de jogos. Então eu queria falar pro Coroa não se preocupar. Por mais que ele tenha um corpo de menino, o Liam tem uma mente de um adulto de mais de 30 anos. Mas o velhote fala que 36 anos ainda é uma criança. O Liam não entendeu direito, então a garota dele chega no ouvidinho e explica que no Império a idade de uma pessoa adulta é de pelo menos 50 anos de idade, mas que a maioria é considerado adulto mesmo só com uns 100 anos. Sem falar que a expectativa de vida lá é de 600 anos. O moleque tá empolgado, já que vai ter todo esse tempo pra aproveitar bastante. O velhote ainda tá pentelhando o menino, pedindo pra que ele não passe tanto tempo com a boneca. Mas o cria pergunta o motivo, e então o Coroa diz que no Império, geralmente, a galera despreza as IAs. Sendo assim, eles têm que tomar cuidado pra não verem ele com muita intimidade com ela, porque isso aí pode acabar deixando ele mal falado no pedaço. Mano, a boneca tá aí sorrindo, mas lá no fundo eu sei que isso tá ferindo os sentimentos dela. Geral não gosta das IAs, porque vários anos atrás elas quase tomaram o controle da civilização. E pior, quase exterminaram a raça humana. Mas beleza, é muita coragem ver o nosso guerreiro tá colocando as coisas nessa boneca exterminadora. Depois da explicação, o Liam pergunta pro tio por que a mãe dele deu essa boneca pra ele. E então o cara fala que não pode falar, já que é segredo. Mas aí o Liam diz que é o chefe, senhor de tudo, que aquilo ali não é mais um pedido e sim uma ordem. Eu sabia, mano. O Coroa falou que os pais do Liam meteram marcha, parceiro. Abandonaram o cria. Os dois abandonaram o moleque, deixando ele assumir uma dívida gigantesca no Serasa. Agora o mordomo tá mostrando o bisavô dele. O cara era um governante gente fina, que soube cuidar mesmo da parada direitinho. Mas que a merda começou a desandar quando veio os herdeiros, que foi justamente o avô e o pai do Liam. Resumindo, o moleque foi traído na vida passada e nessa de agora. Esse parceiro aí é sortudo, hein? Algumas horas depois, um sujeito aparece no bar. O papo aí é que eles estão sabendo que o novo senhor deles só tem 5 anos de idade. Os dois estão putos com a vida de merda que eles têm, e que tudo isso é por causa do governo corrupto que eles tiveram. E mano, quais as chances disso melhorar com um moleque que só pensa em se tornar um vilão? Do outro lado, o parceiro já tá achando uma puta de uma sacanagem terem revivido ele numa outra vida lascada de endividada. Pensando nisso, o Liam chama a Amagi pra unirem forças, já que ele
foi tapeado e ela é odiada por toda a cidade. Ela falou que ele não precisa pedir nada pra ela, porque enquanto ele viver, ela vai continuar cumprindo o seu propósito. Eita, essa aí foi intenso demais, hein, mano? Bom, o Cria tava fazendo tudo direitinho. Ele foi citar as 3 leis da robótica. Isso aí faria com que os humanos não tivessem tanta raiva dela. Mas aí ele pensou e tocou o foda-se. Cancelou as 3 leis e agora o papo é que ele cansou de ser gente fina. Agora ele quer ser o doidão e matar geral. Mas antes, ele manda umas leis pra ela, onde ela deveria priorizar o Linha a qualquer custo. E pra finalizar, o Cria vai ter que se ausentar por 10 anos pra ter um conhecimento mais a fundo sobre como é governar essa gente toda. E quem vai ficar no lugar dele nesse tempo é a escrava dele. Ele entra na cápsula e fim. Episódio maneirinho, hein? Se você gostou, não esquece, já deixa aquele poderoso like, mano. Um abraço por trás e amanhã tem mais, hein? Valeu!